Oi, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar falando sobre os autômatos finitos determinísticos, tá? Então, bom, agora vamos falar sobre função de transição estendida, tá? O que é a função de transição estendida? É quando a gente estende a função de transição. Nós já falamos sobre a função de transição numa aula anterior, né? As funções de transição, elas nos dizem como a gente transita pelo autômato, lendo um estado e um símbolo de entrada, tá? Agora, nós vamos estender esse conceito. E essa função aqui, ela lê, a partir de um estado, nós vamos transitar pelo autômato com uma cadeia, tá? Então, aqui na função de transição estendida, os nossos dois parâmetros são um estado e uma cadeia, ok? E qual é a resposta, qual é o retorno dessa função? O retorno dessa função é um estado. É onde nós vamos parar no autômato, em qual estado nós vamos parar no autômato após lermos esta cadeia, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Descreve o que acontece quando começamos em qualquer estado e seguimos qualquer sequência de entradas, tá? Então, se delta é a função de transição, delta estrela é a função estendida, que toma um estado Q e uma string e retorna um estado P. É o que eu acabei de falar para vocês, tá? A função de transição, a partir de um estado, lê uma cadeia e me retorna o estado onde nós vamos parar. Olha só, nós temos um exemplo aqui, ó. Vamos calcular a função de transição estendida a partir do estado Q1, lendo essa cadeia aqui, 1, 0, 1, 0, tá? Vamos trabalhar com esse autômato aqui. Olha o que acontece. Então, a partir do estado Q1, nós vamos percorrer o autômato lendo símbolo a símbolo da cadeia de entrada, tá? Então, estando em Q1, o que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ler o 1, tá? Esse primeiro 1 aqui, ó. Vou ler o 1, vou parar em Q1. Depois de Q1, eu vou ler o quê? O segundo símbolo, que é 0. Então, passo para Q2. Em Q2, eu leio o terceiro símbolo, que é esse 1. Então, passo para Q3. E estando em Q3, eu leio o último símbolo, que é 0. Então, Q3 lendo 0, eu continuo em Q3. Então, a resposta dessa função aqui, o retorno que ela vai me dar é Q3, tá? Isso significa que, estando no estado Q1 e lendo a cadeia 1010, eu vou parar no estado Q3 do autômato, tá? Bom, pessoal, então vamos lá ver um exemplo agora da função de transição estendida, tá? Vamos usar esse mesmo autômato aqui para a cadeia W110101, ok? Então, a função de transição estendida partindo do estado Q0 com a cadeia W se inicia aqui, ó, em Q0, tá? No estado inicial. Então, Q0, lendo o primeiro símbolo da cadeia, que é 1, nos leva ao estado Q1, tá? Então, tá aqui. A função de transição de Q0 lendo 1 nos leva a Q1. Então, a gente continua a partir de Q1, tá? Então, a função de transição, então, de Q1, lendo o próximo símbolo da cadeia, que é esse 1 aqui, vai nos levar a Q0 novamente, ok? Tá aqui, estamos em Q0. Então, depois, a função de transição de Q0, lendo o próximo símbolo, que é um 0, vai nos levar a Q2, ok? Em Q2, nós vamos ler o próximo símbolo, que é 1. Então, aqui, ó, Q2 lendo 1, Q3, ok? Função de transição de Q3 lendo 0, que é o próximo símbolo, nos leva a Q1 novamente. Em Q1, nós vamos ler o último símbolo, que é o 1, e nos leva finalmente a Q0. Ok, então, a resposta, né, o retorno dessa função de transição partindo de Q0 e lendo essa cadeia W é Q0, ok? Bom, então, a partir daí, que nós podemos concluir? Eu posso perguntar para vocês. A cadeia W é aceita pela linguagem gerada por este autômato? A resposta para isso é sim. Por quê? Vamos justificar essa resposta. Porque a computação dessa cadeia nos fez, a partir de Q0, que é o estado inicial, nos fez parar no estado Q0, que é o estado de aceitação, tá? Vamos responder de outra forma.
Sim, a cadeia é aceita porque nós paramos a computação em Q0 e Q0 é um estado de aceitação. Portanto, a cadeia é aceita. Ok? Bom, para concluir, vamos ver uma nova definição de linguagem do autômato. Tá? Então, a linguagem de um autômato finito determinístico A é denotada por L de A e é definida dessa forma aqui. Ó. A linguagem do autômato A são todas as cadeias W, tal que a função de transição partindo do estado inicial e lendo essa cadeia W nos leve a um estado final, tá? Então, está escrito de outra forma, mas é a mesma coisa. A linguagem de um autômato são todas as cadeias que, partindo de um estado inicial, nos dão como resposta para um estado final, tá? Aqui, se L é a linguagem de um autômato, então dizemos que L é uma linguagem regular, tá? Então isso aqui é muito importante. Eu acho que o objetivo dessa aula de hoje é esse, é mostrar a vocês, é que vocês aprendam que a linguagem associada ao autômato finito determinístico são as linguagens regulares, ok? Classe das linguagens regulares. Bom, por hoje é só.